pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso SAP 2000. O que nós iremos fazer nessa aula? Iremos continuar o cálculo do nosso pórtico treliçado. A primeira coisa que nós iremos fazer será definir as condições de apoio do nosso pórtico. Como que nós faremos isso? Vocês irão selecionar os apoios do pórtico. Após selecionar, nós queremos associar uma propriedade a este apoio, então nós vamos em associar. Dentre as opções, nós escolhemos um ponto, então nós iremos em joint. E aqui nós iremos em restrições, nós vamos definir as restrições deste apoio. Nessa janela que se abre, você pode definir manualmente, colocando aqui as restrições que você quer colocar ou tirar. Ou você pode fazer isso de forma automática por essas restrições que já foram cadastradas. Clicando aqui, por exemplo, você terá fixo a translação em 1, 2 e 3 e ele permitirá a rotação em todos os eixos, ou seja, você está impedindo a translação e permitindo a rotação. Esta será a opção escolhida por nós hoje. Vocês percebem que ao clicar em OK, apareceu aqui os apoios da nossa estrutura. Então agora, após definir os apoios, nós queremos definir também as restrições de nosso pórtico treliçado. Como sabemos, as treliças, elas trabalham como se fossem rotuladas. Então, cada ponto desse vai corresponder a uma rótula. Então, como que nós iremos fazer? Nós iremos selecionar a nossa treliça e nós iremos rotular as barras da nossa treliça. Como que nós iremos fazer isso? Você pode selecionar diretamente ou vir aqui em Select. Dentre as opções, selecionar Group. E aí você pode selecionar o bando superior e inferior e as diagonais. Você clica em selecionar, bando superior, você clica em selecionar. Então, nossa treliça, ela foi selecionada. Agora, eu quero fazer com que ela não trabalhe a momento, ou seja, que ela fique rotulada. Então, eu vou dar um release nela. Nessa janela que se abre, ela está trabalhando como se isso aqui tivesse desmarcado. Ou seja, ela está trabalhando resistindo a esforços axiais, a esforços cortantes em 2, a esforços cortantes em 3, a torções, a momentos em 2 e a momentos em 3. Eu vou liberar o momento em 3. Quando eu cliquei aqui nesse quadradinho, você tem o ponto inicial da sua barra e o ponto final da sua barra. Quando eu liberei esse quadradinho, todas as partes iniciais das minhas barras vão ter momento 0. Quando eu clico nesse outro quadradinho, se aparecer o 0 aqui novamente, eu vou ter que tanto a parte inicial da minha barra, tanto a parte final da minha barra, irá resistir a uma força de momento 0, ou seja, ela não irá transmitir momento, ou seja, trabalhará com uma rótula, já que rótulas não transmitem momentos, tudo bem? Agora eu clicarei em OK. Clicando em OK, você percebe que mudou a forma de visualização da nossa estrutura. Estão aparecendo essas bolinhas verdes que indicam onde que você colocou restrições, onde que você permitiu a rotação das suas barras, ou seja, onde que suas barras estão rotuladas. Percebe-se claramente que todas as barras da nossa cobertura estão rotuladas, ou seja, elas não resistirão ao momento que seja aplicado sobre elas. Isso é muito interessante, já que as treliças, elas trabalham como elementos rotulados. Agora, nós iremos criar as cargas, as ações que irão atuar em nossa estrutura. Nós queremos definir algo, então você vai em Define. Você clica em Define. Nessa janela que se abre, nós iremos nessa opção para definir nossos carregamentos. E irá abrir essa janela. Nessa janela, nós temos vários quadradinhos. Esse primeiro, você coloca o nome da ação. Este segundo, você vai indicar a natureza da ação que irá atuar sobre sua estrutura. Esse aqui é o coeficiente multiplicador. Esse coeficiente ele indica quando está com o valor de 1, que nós iremos considerar o peso próprio, e quando ele tem um valor de 0, significa que nós não iremos considerar o peso próprio. E esses botões são para adicionar ou modificar uma carga. A primeira coisa que é importante dizer é que nós temos diversos tipos de carga, mas dentre as principais nós podemos falar a carga DID e a carga live. Carga DID são relacionada à carga permanente e a carga viva significa as cargas variáveis. Diferente da aula anterior, nós vamos ter uma outra abordagem hoje.
Nós iremos criar uma carga did, que ela vai ser só o peso próprio, que ela representará essa carga, apenas o peso próprio de todas as nossas estruturas, de todas as estruturas que tem nesse modelo do SAP. Então, ela já está criada e nós vamos criar uma outra carga, que vai ser a carga G permanente. G permanente. Para representar a carga permanente que atuará sobre o telhado da nossa treliça. Tudo bem? Por que eu vou fazer isso? Antes de clicar em adicionar, eu vou explicar uma coisinha para vocês. A carga did tem um na frente dela porque ela está considerando o peso próprio da estrutura. Se eu já considerei aqui o peso próprio da minha estrutura nessa carga, aqui na minha G permanente, eu não preciso considerar o peso próprio da estrutura novamente. Então, eu vou colocar 0. Então, o G permanente, ele considerará apenas as cargas que atuaram sobre o telhado do nosso pórtico treliçado. Não está considerando mais o peso próprio da nossa estrutura. Por que eu fiz isso? Se eu tivesse mudado o nome dessa carga e colocado G permanente, o SAP ele iria em alguns momentos considerar G permanente e em outros momentos considerar did. Então fica um pouco confuso. Quando você faz duas cargas, uma com valor de 1 e outra com valor de 0, você não fica com esse problema da carga ficar mudando de valor de nome toda hora. Porque quando você muda o nome dessa carga, acontece isso. Em alguns momentos ela considera did e em outros momentos vai considerar a carga que você criou de fato. Tudo bem? Então, desse jeito vai ficar menos confuso. Nós também vamos criar a carga Q da sobrecarga. E aí você clicou, vamos colocar que ela é uma carga do tipo viva. E vamos clicar em adicionar. Agora nós vamos lançar a carga do tipo vento. Nós vamos escrever aqui W0, nós vamos escolher o vento a 0. E aí, nessa opção, você poderia escolher vários tipos de carga para o vento. Teria a carga viva ou a carga do tipo vento. Qual que vai ser a diferença se você escolher carga viva ou carga vento? Existem alguns comandos no SAP bem específicos que permitem você fazer um cálculo específico para vento. Algumas considerações específicas para aquela carga de vento. Para que você consiga utilizar esses comandos, é que você teria que escolher a carga de vento. Mas caso você não queira utilizar esses comandos, você pode colocar a carga viva. Quando você escolhe vento, ele te pede aqui uma informação adicional, que é para você escolher o tipo de norma que você irá utilizar para esse dimensionamento. Neste exemplo, como a gente não irá utilizar esses comandos específicos para carga de vento, que são comandos um pouco mais avançados, nós iremos colocar a carga como viva e vamos clicar em adicionar. Então, nós já temos uma carga viva e o fator multiplicador dela é 0, porque ela não está considerando peso próprio. Vamos agora colocar o vento 90, é uma carga tipo viva também, e o fator multiplicador também é 0. E aí você não pode esquecer de clicar em adicionar. Então, nós criamos essa carga que é o did, com o fator multiplicador 1, o G permanente, que também é uma carga did, mas o seu fator multiplicador é 0. Por quê? Porque essa carga está considerando apenas o peso próprio que atua sobre a cobertura. Temos o Q, sobrecarga, o vento a 0 e o vento a 90. Então, agora que nós já criamos todas as nossas cargas, vamos clicar em OK. O próximo passo é criar as combinações para essa carga. Como eu quero definir essas combinações, eu vou em Define. E nessa janela que se abre, você vai escolher que a gente vai fazer as combinações da carga. Você percebe aqui na esquerda da sua tela que não há nenhuma combinação criada ainda. Eu vou adicionar nova combinação para criar as combinações da nossa estrutura. A primeira combinação que nós vamos criar, que vai estar aparecendo aí na sua tela agora, vai ser a combinação considerando a sobrecarga como carga principal. Nessa combinação, o que nós temos? Nós temos que vai ser 1,25 vezes aquelas cargas permanentes. Como cargas permanentes, nós temos a carga did e nós também temos o G permanente. Então, nós já temos 1,25 vezes nossas cargas permanentes. Agora, nós vamos fazer 1,5 vezes a sobrecarga que atua na nossa estrutura. Então, 1,5 vezes a sobrecarga que atua na nossa estrutura, que vai ser a carga Q. Você clica em adicionar. E, finalmente, nós vamos fazer 0,84
vezes a carga de vento incidindo a 0 graus. Você clica em adicionar e finalmente você clica em OK. Nós já temos a combinação 1, vamos fazer a combinação 2. Na combinação 2, nós iremos agora escolher aqui did novamente e vai ser mais uma vez 1,25 vezes todas as cargas permanentes que atuam em nossa estrutura. Então vai ser 1,25 vezes did, você clica em adicionar. 1,25 vezes g, porque elas duas são cargas permanentes e ambas atuam em nossa estrutura. Agora nós vamos fazer 1,5 vezes a sobrecarga. E finalmente 0,84. Só que na combinação anterior nós consideramos o vento a 0 e nessa nós iremos considerar o vento a 90. O vento a 90 e você vai e clica em OK. Agora nós vamos adicionar uma nova combinação, a combinação 3. Nessa combinação 3, você percebe que à medida que você vai criando as combinações, elas vão aparecendo aqui como opções para você. Nós vamos criar, mais uma vez, 1,25. Dessa vez vai ser 1 vezes a nossa carga permanente. 1 vezes o did, que também é uma carga do tipo permanente. Nós vamos fazer 1,4 vezes o vento a 0. E agora você clica em OK. Vamos agora fazer a nossa combinação 4, que vai ser 1,25 vezes did mais 1,25 vezes g. E também vai ser 1,4 vezes o vento a 0. E, finalmente, 1,05 vezes sobrecarga. Você clica em OK. Agora nós temos 4 combinações. Agora falta ainda criar a combinação 5 e 6. A combinação 5 é muito parecida com a combinação 3. E a combinação 6 é muito parecida com a 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar uma cópia dessas combinações. Então, você vai clicar em adicionar cópia da combinação. Então, você já percebe que ele já mudou o nome para a combinação 5. E o que nós iremos fazer? O que muda dessa combinação para outra é que, em vez de ser o vento a 0, vai ser o vento a 90. Você troca o vento a 0 para vento a 90 e clica em modificar. E, finalmente, clica em OK. Agora, nós iremos fazer uma cópia, adicionar uma cópia da combinação 4. Você clica em adicionar cópia da combinação. Já percebe que ele já colocou aqui o nome combinação 6. Nós vamos agora trocar o vento a 0 pelo vento a 90. E você clica em modificar. Agora que você fez essa modificação, você clica em OK. Então, nós já criamos nossas combinações 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta apenas lançar essas cargas agora. Porque nós já criamos as ações, nós já criamos nossas combinações, falta apenas lançar essas cargas e combinações na nossa estrutura. Mas nós vamos deixar para fazer esse lançamento na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado e até logo!